Você sabia que a vida na Terra como conhecemos pode entrar em colapso se as formigas desaparecerem? Parece exagero, né? Mas o impacto seria tão devastador que até o equilíbrio da nossa própria sobrevivência estaria em risco. Agora, imagine um mundo sem esses pequenos insetos. Quer saber o que realmente aconteceria? Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga o planeta. As formigas estão em todos os lugares. Elas vivem nos nossos jardins, nas florestas, nos desertos e até mesmo em nossas casas. Pequenas, organizadas e incrivelmente numerosas, essas criaturas existem há mais de 100 milhões de anos, desempenhando um papel crucial na manutenção da vida na Terra. Mas e se, de repente, todas as formigas simplesmente sumissem? O que aconteceria com os ecossistemas, com as plantas, com os animais e conosco, seres humanos? Apesar de serem tão pequenas que mal as notamos, a ausência delas poderia desencadear um verdadeiro efeito dominó catastrófico. Vamos explorar juntos esse cenário assustador e entender por que as formigas são muito mais importantes do que imaginamos. Você sabia que existem mais de 12 mil espécies conhecidas de formigas e cada uma delas desempenha um papel único no equilíbrio ambiental? Para começar, elas são as grandes recicladoras da natureza. Quando folhas caem das árvores, quando animais morrem ou quando restos de alimentos ficam pelo chão, são as formigas que ajudam a decompor essa matéria orgânica. Elas trabalham incansavelmente, transportando pedaços de comida e restos para seus ninhos, onde bactérias e fungos completam o processo de decomposição. Isso enriquece o solo com nutrientes essenciais, permitindo que as plantas cresçam mais fortes e saudáveis, criando um ciclo natural de vida que beneficia todo o ecossistema. Agora, imagine que as formigas sumiram. Sem elas, esse processo de reciclagem seria interrompido e o solo começaria a perder nutrientes em uma velocidade alarmante. Isso resultaria em solos cada vez menos férteis, dificultando o crescimento das plantas, especialmente aquelas que dependem de solos ricos em matéria orgânica para sobreviver. Com o tempo, isso poderia levar à desertificação de áreas inteiras, transformando terrenos férteis em paisagens estéreis. E se as plantas não crescem, toda a cadeia alimentar começa a entrar em colapso. Os herbívoros, que dependem diretamente das plantas para sobreviver, ficariam sem alimento. Isso não afetaria apenas pequenos animais, como coelhos ou pássaros, mas também grandes herbívoros, como veados, antílopes e até elefantes em regiões específicas. O impacto seria sentido em toda a cadeia alimentar, atingindo também os predadores que se alimentam desses herbívoros. Em outras palavras, seria um desastre ecológico em escala global. Mas isso não é tudo. Muitas espécies de plantas possuem uma relação simbiótica com as formigas, dependendo exclusivamente delas para espalhar suas sementes. Esse processo, chamado de mirmecocoria, é essencial para a regeneração de florestas, campos e até mesmo savanas. Formigas transportam sementes para longe das árvores-mãe, evitando a competição entre plantas e ajudando na colonização de novas áreas. Sem as formigas, essas plantas simplesmente não conseguiriam se reproduzir. Com o passar do tempo, muitas dessas espécies vegetais desapareceriam por completo, levando consigo animais que dependem delas para alimentação e abrigo.
Além disso, as formigas também são conhecidas por sua habilidade de aerar o solo ao cavarem túneis e ninhos. Esses túneis permitem que o oxigênio e a água penetrem no solo, criando condições ideais para o crescimento das raízes. Sem as formigas, o solo se tornaria mais compacto, dificultando ainda mais o crescimento das plantas e prejudicando o equilíbrio dos ecossistemas. Outro fato curioso é que as formigas, em muitas regiões, desempenham um papel essencial na polinização. Embora sejam menos conhecidas por isso do que abelhas ou borboletas, algumas plantas específicas dependem da interação com formigas para que sua reprodução ocorra. Sem esses pequenos insetos, as taxas de polinização diminuiriam drasticamente, afetando a biodiversidade e a sobrevivência de inúmeras espécies vegetais. Por fim, é importante lembrar que a ausência das formigas teria um impacto profundo em toda a biodiversidade do planeta. Animais como tamanduás, pangolins, pássaros e até algumas espécies de répteis que dependem das formigas como principal fonte de alimento também estariam condenados. O colapso desses ecossistemas interligados seria uma verdadeira bola de neve, com consequências cada vez maiores e mais devastadoras. Outro papel essencial das formigas é o controle de pragas. Você já reparou que elas estão sempre caçando pequenos insetos? Isso acontece porque muitas espécies de formigas são predadoras naturais, formando verdadeiros exércitos organizados para caçar e capturar suas presas. Essas presas incluem cupins, lagartas, pulgões, percevejos e outros insetos que, se não forem controlados, podem causar enormes danos a plantações e ecossistemas inteiros. É como se as formigas fossem os guardiões invisíveis, que garantem o equilíbrio na natureza. Agora, imagine um mundo sem essas predadoras incansáveis. Sem as formigas, as populações de pragas cresceriam de forma descontrolada. Cupins poderiam se multiplicar exponencialmente, devastando áreas florestais e estruturas humanas, como casas de madeira e móveis. Lagartas e outros insetos herbívoros atacariam plantações em larga escala, causando perdas irreparáveis para a agricultura. Florestas inteiras poderiam ser devastadas pela superpopulação de pragas, gerando um desequilíbrio ambiental tão grande que muitos outros animais perderiam seus habitats naturais. Isso nos leva a um ponto ainda mais importante: a agricultura. As formigas, embora muitas vezes ignoradas, desempenham um papel crucial no manejo de pragas agrícolas. Em muitos casos, elas protegem culturas inteiras, sem a necessidade de intervenção humana. Por exemplo, algumas espécies de formigas atacam pulgões e lagartas que prejudicam as plantações de grãos, frutas e vegetais. Com o desaparecimento das formigas, os agricultores seriam forçados a utilizar pesticidas em quantidades ainda maiores, o que não apenas aumentaria os custos de produção, mas também traria sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O uso excessivo de pesticidas tem consequências diretas. Produtos químicos podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e os rios, afetando tanto a flora quanto a fauna locais. Além disso, muitos desses produtos permanecem resíduos nos alimentos que consumimos, podendo causar problemas de saúde a longo prazo, como distúrbios hormonais, doenças respiratórias e até câncer. A ausência das formigas, portanto, não seria apenas um problema para o equilíbrio ambiental, mas também uma ameaça direta à nossa saúde.
E não para por aí. Pense no impacto econômico. Sem as formigas para ajudar no controle de pragas, a produtividade agrícola cairia drasticamente. Isso levaria a uma escassez de alimentos no mercado, fazendo os preços dispararem. Produtos básicos como arroz, trigo, milho e frutas se tornariam inacessíveis para muitas pessoas. Em países mais pobres, onde a segurança alimentar já é um desafio, essa situação poderia desencadear crises humanitárias de grandes proporções. A crise agrícola também afetaria as indústrias que dependem das plantações, como a de alimentos processados, biocombustíveis e até medicamentos que utilizam ingredientes naturais. Além disso, governos seriam obrigados a investir bilhões de dólares para combater pragas e restaurar áreas destruídas, desviando recursos de outras áreas importantes como saúde e educação. Outro detalhe importante é que as formigas, além de predadoras, também agem como parceiras em algumas relações simbióticas. Por exemplo, elas protegem plantas de herbívoros em troca de néctar ou abrigo. Sem essa parceria, muitas plantas ficariam desprotegidas, sofrendo ataques constantes de insetos nocivos. Isso reduziria ainda mais a produtividade das plantações e afetaria diretamente os ecossistemas locais. E, por falar em ecossistemas, é importante lembrar que o desaparecimento das formigas criaria um vácuo no controle de pragas que outros predadores dificilmente conseguiriam preencher. Isso porque as formigas possuem uma capacidade única de organização e trabalho em equipe, que lhes permite agir de forma eficiente em grande escala. Sem elas, o equilíbrio entre predadores e presas seria completamente perdido, resultando em um colapso ecológico que afetaria toda a biodiversidade. É realmente fascinante como algo tão pequeno pode ter um impacto tão gigantesco, não é? As formigas, essas criaturas que muitas vezes ignoramos ou até enxergamos como incômodas, desempenham um papel absolutamente essencial no equilíbrio do nosso planeta. Elas estão ali dia após dia, trabalhando incansavelmente para manter o ciclo da vida em funcionamento, seja enriquecendo o solo, espalhando sementes, controlando pragas ou sustentando a biodiversidade, e fazem isso sem exigir reconhecimento ou gratidão. Pense bem, enquanto vivemos nossas rotinas diárias, as formigas estão construindo colônias, garantindo que florestas cresçam, que ecossistemas permaneçam saudáveis e até protegendo a agricultura que nos alimenta. Elas são um lembrete de que o trabalho em equipe e a dedicação podem gerar impactos enormes, mesmo que sejam invisíveis à primeira vista. Por isso, é hora de refletirmos sobre como enxergamos e nos relacionamos com a natureza. Cada espécie, por menor ou mais insignificante que pareça, tem um papel crucial na grande engrenagem da vida. O desaparecimento de uma delas pode desencadear um efeito cascata com consequências inimagináveis. E as formigas, com toda a sua organização, resiliência e trabalho árduo, nos mostram que até as menores criaturas podem fazer uma diferença gigantesca. Essa lição vai além da biologia. Ela nos ensina algo sobre a vida, sobre a importância de pequenas ações e sobre como juntos podemos alcançar grandes resultados. As formigas nos lembram que, na natureza, não há nada supérfluo ou dispensável. Tudo está interconectado,
formando uma teia complexa que sustenta a vida na Terra. Então, da próxima vez que você cruzar com uma fileira de formigas, talvez seja interessante parar por um momento e observar. Em vez de enxergá-las como um incômodo, perceba a grandiosidade de sua existência. Elas estão ali, carregando muito mais do que migalhas. Estão carregando a base de um ecossistema inteiro, um equilíbrio que sustenta a vida como a conhecemos. E agora, eu quero saber: você já havia parado para pensar no impacto das formigas no nosso planeta? Se esse vídeo te fez refletir, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal alertamente. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como este. E tem mais. Se você ficou curioso sobre outras curiosidades fascinantes da natureza, já está aparecendo outro vídeo na tela para você assistir agora mesmo. Clique nele e continue explorando com a gente. Até a próxima!